Olá pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia e fundadora da Zau Investimentos, e hoje eu estou aqui para passar para vocês o nosso panorama de mercado para o mês de setembro. Então lembrando que no panorama a gente sempre vai recapitular tudo o que aconteceu de importante ao longo do mês anterior, então ao longo do mês de agosto, e tudo que a gente vai continuar acompanhando que pode ser relevante para a parte de renda variável ao longo desse mês que a gente está agora, então para o mês de setembro. Antes de mais nada, quero convidar para quem ainda não nos segue aqui no canal para nos seguir, ativar a sinetinha para que vocês recebam as notificações toda vez que a gente colocar um conteúdo novo. E também quero convidá-los para quem ainda não nos segue no Instagram, para vocês nos seguirem lá, até porque dentro do Instagram a gente coloca para vocês diversos materiais que a gente disponibiliza. Então, através do Instagram, vocês conseguem ter, por exemplo, acesso a todos os nossos e-books, todas as carteiras que a gente vai colocando para vocês de modelo ao longo do tempo. Então lá vocês conseguem ter várias informações. Então deixa eu entrar ali só para mostrar para vocês onde é que vocês conseguem ter acesso. Para vocês acessarem, basta vocês virem aqui na nossa página no Instagram e clicarem aqui nessa parte do Linktree. Quando vocês clicarem ali, vai abrir essa outra página, onde vocês vão conseguir ter acesso, por exemplo, aos e-books, como eu tinha comentado antes, as próximas lives que a gente já tem disponíveis, e também quero relembrar que a gente tem uma parceria super bacana com a Xpeed, que é a parte da educação financeira da XP, onde todas as pessoas que têm contato conosco, então tanto os nossos clientes quanto nossos prospects, as pessoas que nos acompanham aqui no canal, tem direito a um cupom de desconto para poder acessar qualquer um dos cursos que eles têm disponíveis, que vão desde cursos mais básicos sobre a parte de educação financeira, chegando até um MBA, por exemplo. Então, vocês têm acesso aqui a esse cupom de desconto, como eu comentei. E também já aproveitando, né, o material que a gente vai usar hoje para a gente poder falar do panorama, ele está disponível também dentro do site da Zau e de forma gratuita. Então, para vocês acessarem, basta vocês virem aqui em zau.com.br, clicarem aqui na parte superior em relatórios grátis, que logo em seguida já vai abrir essa página para vocês. Então aqui vão ter relatórios de diversas áreas diferentes, esse que a gente vai falar agora vai estar aqui dentro de economia. Então, aqui é o panorama como a gente estava comentando antes. O que a gente teve de importante ao longo do mês de agosto e que pode fazer diferença agora ao longo do mês de setembro? Em primeiro lugar, vale a gente comentar sobre a questão da alta que a gente teve, em especial nos ativos americanos. Então, a gente viu a Bolsa dos Estados Unidos, então se a gente for pegar ali os 3 maiores índices, todos eles tiveram altas bastante significativas, e a gente chegou em um patamar onde a gente teve a Bolsa dos Estados Unidos alcançando os maiores valores desde os anos 80. Uma parte bem relevante de que foi, né, o que contribuiu para essa alta que a gente teve foram as ações de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, o Nasdaq, que é o índice que a gente vai ter, onde tem, né, uma quantidade bem grande dessas ações de tecnologia, subiu 9,58% ao longo do mês de agosto. Já se a gente for pegar o S&P, a alta também foi significativa e a gente teve uma alta de 7%. Aqui no Brasil, um pouquinho diferente, a gente teve um descolamento com relação a esse movimento de alta. Aqui no Brasil, as ações durante o mês de agosto, então o índice Bovespa, ele acabou tendo uma queda, foi a primeira queda que a gente teve desde março, então desde que a gente começou a ter essa recuperação pós-pandemia, né, então desde aquela queda bem substancial que a gente tinha tido, foi a primeira vez que a gente viu o índice cair e a gente fechou com uma queda de 3,44%. E por que isso aconteceu? Em especial, a gente teve ali os mesmos problemas de sempre acontecendo, né, tendo voz mais uma vez, mas os problemas que a gente já está acostumado a ver em diversos outros relatórios, em diversos outros panoramas. Então, a gente teve um desajuste ali com relação à parte fiscal, a gente teve ruídos na parte da política e também se intensificou, né, ficou mais clara, digamos assim, a dificuldade que a gente deve continuar tendo em fazer privatizações aqui no Brasil. E no meio disso tudo, a gente ainda viu o dólar alcançar níveis super altos, a gente chegou a ter o dólar trabalhando aí na casa de 5,70. Então, isso também acaba refletindo muito do risco Brasil, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a taxa de juros, o juros futuro, que é o que a gente acompanha através da Bolsa, então essa curva de juros a mais longa, ela também teve uma alta bastante significativa, né? Isso é um mercado precificando de alguma forma que a gente está com um momento mais complicado aqui dentro, né? Refletindo toda essa parte que eu já tinha comentado antes. Então, esses pontos, como por exemplo o teto de gastos, como por exemplo toda essa parte de ajuste fiscal,
toda a parte que engloba toda a extensão que a gente está tendo desses benefícios por causa da pandemia, isso são assuntos que provavelmente vão continuar bastante latentes agora, ao longo do mês de setembro, e em especial desses primeiros dias, onde essas informações ainda estão sendo ajustadas ali com relação ao governo. A gente já viu desajustes na semana passada com relação ao Ministério da Economia e do presidente, então certamente esses são temas que a gente vai continuar acompanhando bastante aqui dentro do Brasil. Um outro ponto que é bacana a gente comentar, que é até o que eu estou mostrando para vocês aqui nesse relatório, é com relação ao que o mercado vem discutindo muito, tanto o mercado financeiro, mas também os próprios investidores, sobre uma possível bolha de preços. Então eu comentei antes, né, lá nos Estados Unidos a gente chegou com os índices internacionais aos maiores níveis possíveis, então foram as maiores altas que a gente já teve, a gente está tendo o S&P e a Nasdaq trabalhando nas maiores cotações que a gente já tinha visto, e ainda assim a XP não acredita que a gente esteja numa bolha de preços. Por que isso? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o histórico que a gente tem de preço-lucro de uma forma generalizada dentro do mercado de ações, lá nos Estados Unidos, por exemplo, ainda assim, a gente está trabalhando com um preço-lucro que faz sentido. Então, os indicadores continuam fazendo sentido. É claro que a gente vai ter algumas ações específicas, onde a gente teve um descolamento muito grande entre o preço da ação e a realidade da empresa naquele momento, mas isso também acaba refletindo, em especial, as empresas de tecnologia, sobre esse momento que a gente está tendo, esse movimento pós-pandemia, né, toda essa parte disruptiva do mercado, seja na parte de mídia, seja na parte financeira. Então, a gente vai pegar um mercado, né, que deve se beneficiar bastante desse momento. Já aqui no Brasil, esse assunto também acabou entrando em voga, mesmo a gente não tendo o índice Bovespa, né, indo positivo no mês passado, ainda assim se discutiu muito. A gente teve uma recuperação bastante grande, mesmo passando por esses momentos de instabilidade aqui no Brasil, como eu comentei, da parte fiscal, da parte política. E isso ainda, até a XP entende que dá mais espaço para a gente continuar tendo possíveis bons movimentos no mercado. Né? Se a gente for pegar o índice Bovespa e os múltiplos do índice, a gente continua com os níveis dentro dos níveis históricos. Então, a XP entende que a gente pode ter, sim, ainda espaço para esse movimento, né? Então, ainda não seria um momento de, eventualmente, o investidor poder pensar em tirar essa parte de renda variável da carteira ou, eventualmente, diminuir, pensando nessa parte do risco. Outro ponto que é legal a gente comentar, que foi uma informação que saiu agora ao longo do mês de agosto, é com relação à disponibilização das BDRs, que são aqueles títulos internacionais negociados aqui na B3, que a gente vai passar a ter esses títulos disponíveis para todos os investidores, não mais somente para os investidores que são qualificados, que é aquele investidor que tem mais de R$1 milhão em investimentos financeiros. Então, isso abre uma porta para os investidores terem acesso a um mercado muito mais plural do que talvez a gente tenha aqui no Brasil, sem contar ainda a parte de diversificação de risco. Então, é certamente uma boa notícia para o mercado. E já passando aqui para a nossa carteira de ações, então a carteira de ações da XP, a gente teve apenas uma mudança agora ao longo do mês de agosto para o mês de setembro, que foi a troca da Localiza pela Movida. Então a XP manteve ainda então o setor, então ela continua enxergando que é um setor que tem bastante espaço para continuar crescendo, mas na hora de comparar uma empresa com a outra, a XP passou a entender que a Movida pode ter mais espaço para ter uma alta, então um espaço maior para ela conseguir negociar melhor. Então como é que ficou a carteira agora ao longo do mês de setembro? Então, a gente tem aqui fazendo parte da carteira B3, Banco do Brasil, Gerdau, Iguatemi, Localweb, Lojas Americanas, a Movida, que entrou neste mês, a Vale, Vivare e Via Varejo. Então, como vocês podem ver, aqui dentro do relatório, vocês vão ter todos os tickers, todos os preços-alvos, de acordo com a área de análise da XP, que é super bacana para vocês conseguirem acompanhar, e vocês podem ver que a gente tem ali uma diversificação grande com relação aos setores que a gente trabalha, então, desde a Vale, a gente pegando o Banco do Brasil, o B3, toda essa parte que pega muito mais a parte de comércio, que ficou um pouco para trás, então, como, por exemplo, Vivare e Iguatemi. Então, uma carteira bastante diversificada para que o investidor consiga aí trabalhar ao longo desse mês de setembro, e aí no próximo mês a gente verifica se a gente vai ter mais alguma alteração ou não. Então, essas são as informações importantes para a gente continuar acompanhando. De uma forma geral, é a gente continuar acompanhando o que a gente sempre acompanha aqui no Brasil, que são esses pontos que a gente sempre tem de mais estresse aqui dentro, em especial agora nesses primeiros dias. Então, a gente se vê no próximo vídeo falando sobre o panorama de mercado. E é claro, convido mais uma vez para quem ainda não está nos seguindo, para que vocês nos sigam, e para quem gostou, dá um like também aqui no nosso vídeo. Um grande abraço e até mais!